Segunda e última matéria ou vídeo sobre exognósia de animal de corte. Eu vou falar sobre epimuras. O que é epimuras? Epimuras é uma sigla gerada para designar uma avaliação da qualidade ou da potencialidade de um animal de corte. Ou é uma sigla que mostra as características interessantes a serem selecionadas no animal de corte. Ela pode ser utilizada para bovino, para outros animais, mas assim, basicamente é para bovino. Suíno não é tão utilizado, deve ter uma sigla específica, caprinos e ovinos uma sigla específica, mas assim, para bovino é utilizado o epimuras. E de estrutura corporal, P de precocidade, M de musculosidade, U de umbigo, R de característica ou caracterização racial, A de aprumos e S de características sexuais ou sexualidade do animal. Então vamos começar pelo E, que é estrutura corporal. Pelo material que vocês leram, provavelmente, o que é estrutura corporal? É uma avaliação muito parecida com a avaliação da capacidade corporal na visão lateral no animal de corte, que basicamente é ver o quanto esse retângulo medido ou delimitado pela linha de dorso-lombo, profundidade anterior, profundidade posterior e a união dessas profundidades formando esse retângulo, ver o quanto esse retângulo é grande. O ideal é que na avaliação da estrutura corporal do epimuras, esse retângulo seja o maior possível, óbvio, né? Porque ele vai ver o quão longo é o animal. Quanto mais longo, maior é o comprimento do dorso e do lombo, e também da região do quadril, mas basicamente dorso-lombo e musculatura do quadril, que é onde tem a maior parte da musculatura ou dos cortes de carne de primeira dos animais. E a profundidade do animal. Quanto mais profundo o animal, maior vai ser esse retângulo. Profundidade anterior, profundidade posterior, profundidade cranial, profundidade caudal. Quanto mais longo e profundo, maior vai ser a carcaça, maior vai ser o volume para deposição de órgãos do sistema cardiorrespiratório e do sistema digestivo e reprodutivo. Maior vai ser o maior vai ser a quantidade de ossos da carcaça, tamanhos de ossos, que permite que a área ou o local para deposição de musculatura seja maior possível. Então, animais de estrutura corporal grande, ou seja, comprimento longo e profundidade grande, quanto maior a estrutura corporal, quanto maior a área desse retângulo, mais interessante. Se você quer selecionar animais ou comprar animais de corte e qualidade, primeiro ponto que a gente olha, ou vocês têm que olhar, estrutura corporal. Se for um animal muito curto ou pouco profundo, ele gera carcaças menores e gera um volume de vísceras menor. Então, teoricamente, animal menos produtivo, teoricamente não, isso não é na prática, animal menos produtivo e um animal com menos volume ou local para deposição de carne, rendimento de carcaça baixo. Beleza. Primeiro ponto do epimuras, estrutura corporal, fechou. Segundo, precocidade. O P do epimuras. O que é precocidade? Primeiro, o que significa precocidade? Precocidade ela pode ser sexual, precocidade ela pode ser produtiva. Em seres humanos tem a cognitiva também, mas não é o caso. Mas nos animais, sexual e produtiva. Precocidade sexual é o quanto maior a precocidade sexual, mais cedo o animal chega ao potencial de gerar um novo indivíduo. Precocidade produtiva quanto maior a precocidade produtiva, mais cedo o animal consegue chegar ao seu ponto de abate,
ao seu ponto máximo de produção, ou seu ponto ótimo de produção, que não necessariamente é o máximo, tá? Então, é interessante que a gente busque um animal mais precoce possível. Como é que a gente olha isso? Será que olhando o animal a gente consegue ver se ele é muito precoce ou pouco precoce? Ou a gente tem que esperar o desenvolvimento dele até descobrir o grau de precocidade? Não, a gente consegue olhar, olhando o animal, dá para ter uma direção, uma orientação, um norte para ver se ele é precoce ou não. Como é que a gente avalia a precocidade? É a partir da proporção entre a profundidade corporal do animal e o quanto ele tem de membro, tanto anterior quanto posterior. Falando de novo, precocidade de um animal ele é medida a partir da proporção entre profundidade e comprimento de membro. Essa proporção tem que ser maior possível em relação à profundidade corporal. Um animal muito profundo e com pouco comprimento de membros, ele tende a ser muito precoce. Se vocês forem olhar animais de raças europeias, tipo Angus, que tem como característica principal a precocidade sexual e produtiva, vocês vão ver que no animal adulto, eles são muito profundos e com comprimento de membro bem pequenininho. Ele parece cachorro bacê, tá? Membros curtinhos e bem profundos. Isso mostra o quanto esses animais são precoces. E o inverso, quando o animal é pouco profundo e com membros muito longos, que o pessoal chama de animal pernalta, isso evidencia que o animal é pouco precoce em relação à produção e em relação à sexualidade. É um tipo de animal que você tem que fugir ou tirar do seu rebanho, principalmente se ele for o reprodutor. Retirar porque ele vai passar essa precocidade tardia para os filhotes dele. Então, precocidade, proporção entre profundidade e membros. Quanto maior essa proporção, melhor. Quanto menor a proporção de profundidade e membros, ou seja, quanto mais longos os membros, menos precoce o animal e menos interessante é esse animal. P já foi. Agora o M. M é musculosidade. Como o próprio nome diz, é uma característica de avaliação visual em que a gente observa o quanto de músculo é depositado na carcaça do animal. Onde é que a gente observa a musculatura do animal? Preferencialmente onde tem carne de primeira, região de dorso-lombo e região posterior. Tem se olhado também na região anterior, porque tem locais de quantidade significativa de deposição de massa muscular no anterior. Mas a gente tem que olhar principalmente no posterior e na região de dorso-lombo. Na região de dorso-lombo, observando a largura e o comprimento, quanto mais largo e longo, maior a quantidade de massa muscular, pelo menos local para massa muscular. No posterior, são os dois parâmetros que a gente já estudou, de nádega e vista por trás o culote do animal. Quanto maior culote e nádega e profundidade dessa nádega, que ela tem que ser bem profunda, mais baixa possível, isso evidencia as massas musculares. São animais com grande massa muscular nessas regiões é que a gente tem que selecionar. Tá? Então, em relação à musculosidade, é isso. P, M já foi. U é uma característica chamada de umbigo, erroneamente chamada de umbigo. Por quê? Como a gente viu na aula de exognose, acho que segunda ou terceira aula de exognose, essa região de pele frouxa, na região do abdômen, do tronco, né? Ela não é chamada de umbigo. Umbigo é a cicatriz. Essa região é chamada de bainha. Então, no epimuras, esse umbigo, na verdade, é um B de bainha. Ele mede o comprimento da bainha do animal. Quanto mais longa essa bainha, maior a chance de prolapso de prepúcio. E a gente viu e falou na outra aula que prolapso de prepúcio é algo pouco interessante.
O inverso, bainhas excessivamente curtas, coladas no abdômen do animal, também é algo pouco interessante, porque tem uma tendência a dificultar a monta, ou dificultar a fecundação ou exposição do pênis do animal. Então, excessivamente curto e excessivamente longo, umbigo prepúcio excessivamente curto ou excessivamente longo, deve-se evitar. O que a gente tem que buscar? Animais com umbigos intermediários, tendendo a ser mais curto. Ele não pode ser colado no abdômen, nem excessivamente penduloso, mas ele tem que ser mais próximo do abdômen, porque diminui a chance de desenvolvimento de feridas, né? Aparecimento de feridas nessa região. Deixa a monta algo mais fácil, tá? Então facilita a vida do reprodutor. PMU. Agora o R. R é caracterização racial, é outra característica que a gente tem que buscar no animal de corte. O que é caracterização racial? Caracterização racial basicamente é verificar no animal, se você estiver selecionando, se você for comprar, as características desejáveis daquela raça. Tá? Então você tem que conhecer aquela raça que você vai comprar. É Nelore? É Guzerá? É Gir? É Angus? É Senepol? Não interessa o animal. Você tem que conhecer as características ideais ou desejáveis dessa raça e selecionar nesses animais. Então, no caso aqui, o guerreiro, originalmente ele é um Guzerá, mas ele é um pouco descaracterizado. Ele é um animal muito claro, ele é um animal que foi retirado o chifre, ele foi mochado, ele tem características muito femininas pelo fato de ele não ter mais testículo. Então, se eu for avaliar esse animal, se ele fosse um reprodutor com essas características que ele tem hoje, ele é um Guzerá com características raciais pouco desejáveis. Eu gostaria que ele fosse mais fechado, mais escuro. Depois a gente olha a cabeça dele. Ele tem que ter uma cara mais fechada, cara de mal, mostrar que ele produz testosterona. Tá? Ele tinha que ser um animal não agressivo, mas assim, visualmente mais masculino do que ele é aqui. Tá? Então, com relação às características raciais, você tem que conhecer a raça que você vai comprar para selecionar aquelas características e manter dentro daquela raça. P, M, U, R, falta o A e o S. A, o que é o A? A são os aprumos. O que são aprumos, ou o que significa o termo aprumo? Quem trabalha com construção civil ou com construção sabe que aprumo basicamente é o quanto as paredes ou a estrutura de uma construção é reta, é correta, tem a capacidade de sustentar toda a estrutura da construção. Esse raciocínio vale também para o animal. Animais com membros de forma ou posição ruins, ou seja, de aprumos ruins, eles tendem a diminuir a vida útil do animal. Principalmente o animal de raça grande, igual o Guzerá, igual o Brahma, entre outras raças pesadas, né, raças europeias. Então ele tem que ter membros de posição e qualidade boa para aumentar a vida útil desse animal. Se eu trabalho com animais, seleção de machos, não para corte, mas como reprodutor, ele tem uma vida útil longa, ele tem que fazer montas durante a vida toda, ele tem que andar, percorrer, procurar a fêmea em cio, então ele tem que ter membros de qualidade. Cinegrafista mostrando aqui de frente. Olha o membro anterior desse animal. Vocês podem ver que da parte mais dorsal até da parte mais proximal até a parte mais distal do membro, ele não segue uma linha reta. Ele fecha, né, os joelhos deles quase que se encontram. Isso faz com que a posição dos cascos sejam abertas, direcionando a lateralidade. Significa que ele joga muito mais peso nos dedos axiais do que nos dedos abaxiais. Basta ver
o comprimento dos cascos, das pinças, né? Posição das pinças dos cascos. As pinças dos dedos axiais são mais curtas do que as abaxiais. O que significa isso? Significa que a quantidade de peso jogado aqui é muito maior do que a de peso jogado nesse dedo. Ou seja, ele é um membro desequilibrado. Ou seja, ele tem problema de aprumo. Ou seja, a vida útil desse animal está comprometida. Vamos tentar ver aqui no membro posterior? Membro posterior desse animal, se bem que ele parou numa posição até relativamente boa. Vou tentar mexer nele aqui. Até que está razoável. E também a posição não dá para ver, mas basicamente ele joga os jarretes, tira a cauda, ele joga os jarretes para fora. O membro posterior dele não é reto, nenhum dos dois membros. Então tem um desbalanceamento, tem um desalinhamento, então diminui a vida útil dele. E uma coisa nesse animal que mostra que o excesso de peso e a má qualidade do aprumo dele comprometeu a qualidade das articulações, até o andamento dele, é só ver aqui nas articulações. Presta atenção aqui. Está vendo esse volume de líquido, esse acúmulo de líquido aqui na articulação? Significa que a articulação do jarrete dele está, entre aspas, né, estourada, que o pessoal chama, mas o termo correto não é esse. Então foi lesionado, tem perda de líquido, isso mostra que as articulações dele, mas aqui, pelo menos no posterior, que mais visível é essa do jarrete, pela má qualidade dos aprumos dele. Ele é um animal, deixa eu passar aqui, ele é um animal que, se fosse um reprodutor, ele teria uma vida útil muito curta. Só que, mesmo sendo pesado, ele anda muito pouco, tem muito pouco esforço físico, então ele ainda se mantém no rebanho. EPMURA, agora falta o S. O que é o S do Epimuras? Características sexuais. Basicamente, falando rapidamente, o que é que a gente tem que selecionar nesse S do Epimuras? Macho, ele tem que se parecer macho. Fêmea, ela tem que se parecer a uma fêmea. Não adianta eu trabalhar com a fêmea masculinizada. Isso é pouco desejável na seleção dos animais. Isso também pode ser um indício de problemas hormonais. Tá? E da mesma forma, eu não posso buscar um macho com características femininas. Um animal com um quadril muito desenvolvido, um membro anterior muito pouco desenvolvido, pouca abertura de peito, uma cara mais mansa, uma cabeça mais delicada. Isso são características que a gente não quer nos machos. Não significa que ele vai ser agressivo, não é um animal bravo, agressivo. Ele tem que se parecer um macho quando ele for do sexo masculino. E uma vaca, ela tem que se parecer uma vaca, uma fêmea. Ela não pode parecer um boi. Ela não pode ter um anterior muito desenvolvido, uma musculatura, no caso de uma vaca leiteira, muito desenvolvida. Ela tem que ser delicada. Tá? A fêmea tem que ser delicada, o macho tem que ser masculino. Então, essas são características óbvias, né? Para muita gente isso é óbvio, mas tem muita gente que deixa isso de lado na hora da seleção dos animais. Então, fechando essa história de Epimuras. Epimuras é uma sigla que mostra ou identifica características que a gente deve buscar no animal, no caso, animal de corte. Estrutura corporal, precocidade, musculosidade, altura de prepúcio, que no caso é chamado de umbigo, caracterização racial, aprumos e sexualidade. Se você sabe identificar essas características no animal de corte, você pode fazer compras e seleção de animal de corte com muito mais qualidade e facilidade. É isso.